Psicologia na dependência química. Olha, verdadeiramente, a atuação do psicólogo em contextos de clínica de recuperação para dependentes químicos é uma atuação desafiadora, porque a dependência química é muito complexa. A dependência química, ela é química, ela é física, ela é mental, ela é comportamental, tem o seu aspecto social e espiritual também. Então, são vários os motivos, são várias as motivações, são vários os desafios. E pode ser que o psicólogo até se sinta, em vários momentos, desanimado. Por que desanimado? Porque acaba observando que o seu esforço, ou o esforço de toda uma equipe técnica, não produz o resultado esperado. Qual seria o resultado esperado? O livramento da dependência química. Mas, como eu disse no começo, a dependência química, o vício em drogas, é muito poderoso e muito complexo. Então, é frequente o paciente, depois de um tratamento, recair, reincidir e retornar à clínica. Mas veja só, o psicólogo é um semeador de valores. O psicólogo está ali para que o paciente tenha a capacidade de perceber que é capaz de renovar a sua mente. Eu mesmo já atendi a alguns casos, infelizmente não dá para dizer vários, mas alguns casos em que ocorreu realmente a estabilidade. Nós não podemos falar em cura. A ciência não pode ter essa tola pretensão de afirmar que curou. Porque a cura envolve todas essas dimensões: física, química, biológica, corporal, psicológica, familiar, mental, social, espiritual. Né? Como é que um simples psicólogo vai ter tantos poderes assim, né? Então, nós não falamos em cura, mas nós falamos numa considerável estabilidade. Estabilidade. E nós vamos verificando ao longo do tempo a manutenção dessa estabilidade. A dependência química é um problema para um problema, ou diante de um problema existe a solução. A solução, a princípio, é a aceitação. Aceitação de que a pessoa possui um mau hábito ou possui uma doença. É um problema a doença. Mas existe a solução. E quem aceita, abraça a solução e não fica reclamando do problema. Na aceitação é o primeiro passo para uma recuperação, uma reestruturação, uma congruência psicológica e uma estabilidade. Agora veja, mesmo que o dependente químico nunca abandone o uso de uma substância psicotrópica, de uma droga, mesmo que ele nunca abandone, estando ele internado num contexto clínico de recuperação, ele recebeu valores, ele foi instruído, ele foi orientado. Então, mesmo que ele nunca se recupere, ainda assim, ele pode tratar melhor a sua esposa, respeitar mais seus pais, deixar de bater em seus filhos. Então, direta ou indiretamente, a psicologia consegue influir, sim, com paciência de agricultor. Somos semeadores.
muitas dessas sementes podem cair em coração fértil, em mente fecunda e produzir bons frutos. É nesse sentido que vale a pena continuar a luta. A vida é uma luta, já dizia Jó. E aquele que deseja ser sábio e inteligente precisa respeitar profundamente a Deus, não ficar discutindo com Deus, não. Respeite a Deus. O universo é perfeito, tem leis perfeitas. Quem é o ser humano para questionar Deus? Quem é o ser humano para saber mais que Deus? E é preciso também se afastar do mal, porque curiosidade para o mal pode ser mortal. Você compreendeu? Portanto, o profissional da psicologia que esteja trabalhando com dependência química, apesar de suas frustrações, no sentido de que parece que o seu trabalho não está causando melhoras em alguém, pode ser, sim, que esse alguém melhore, ou mesmo que não melhore, a sua ação nesse paciente pode melhorar a conduta desse paciente em relação aos familiares dele. Então, indiretamente, você estará ajudando pessoas a viverem com um pouco mais de paz.